as vossas Bíblias, irmãos, por favor, em Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 1. Vamos estar lendo aqui do versículo 9 ao 20. E depois a gente pula para o capítulo 2, versículo 8 ao 11. Amém? Diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o no livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando a vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e foi morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Capítulo 2, versículo 8. Segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto: Diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeu e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dono da segunda morte. Amém. Irmãos, nós vamos estar falando nesta noite sobre a igreja de Esmirna. Nós podemos colocar um tema aqui para essa mensagem. Esmirna, uma igreja separada. Uma igreja que não se corrompeu. Irmão, a cidade de Esmirna era uma cidade muito bela, era uma cidade muito bonita, uma cidade portuária, uma cidade que tinha ruas muito bem pavimentadas, Deus abençoe, muito bem pavimentadas. Era uma cidade que tinha ali um estádio, onde acontecia ali Olimpíadas. Ou seja, era uma cidade rica, onde tinha um grupo de judeus ali, que era muito, tinha muito dinheiro, tinha muita prosperidade, aquele grupo de judeus. E esta
igreja de Esmirna, ela estava passando por uma dificuldade, irmãos, uma dificuldade tremenda. Olha que situação, a cidade rica, muito rica, e a igreja pobre demais. Interessante, irmãos, que essa igreja, ela nos ensina demais, ela nos dá uma verdadeira lição de fidelidade ao Senhor, de separação do mundo. Irmãos, interessante que Jesus, ele não disse uma palavra contrária à atitude dos irmãos de Esmirna. Irmãos, coisa boa é receber elogio, mas de Jesus, do Mestre, irmão, melhor ainda. E muitas das vezes, irmãos, nós não recebemos realmente elogios, irmãos, de ninguém, porque muitas das vezes o homem, ele é falho, o homem, ele acaba te abraçando, né? Mas por trás é um abraço mentiroso, é um abraço falso. Então nós, irmão, como cristãos, não temos que ficar esperando elogio, não temos que ficar esperando que alguém da direção venha falar que você é aquilo, que você é isso, que você é bom. Nada, irmãos. Vamos viver a nossa vida e ser fiel a Deus. Não vamos ficar esperando elogio de ninguém. Vamos dar testemunho como igreja, e aí sim, irmãos, nós vamos ser vistos e notados por quem? Pela pessoa bendita de Jesus. Interessante, irmãos, que o versículo de número 8 diz assim: e ao anjo que está na igreja Esmirna escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ou seja, aqui Jesus, irmãos, está realmente falando para a igreja de Esmirna, que ele morreu, mas está vivo para todo sempre. Ele está falando para nós, irmãos, aleluia, para a igreja que aqui está, que o Senhor, ele morreu, mas ressuscitou, e ele está no controle da minha e da tua vida, que ele está no controle da igreja, e ele vê tudo o que se passa dentro dela. E Jesus aqui, ele vem realmente, irmãos, orientar a igreja de Esmirna, para quê? Para que eles não viessem realmente desfalecer na fé, para que eles não viessem realmente entristecer, para que eles não viessem retroceder, mas que permanecesse fiel diante daquela situação que eles estavam passando. Irmão, qual era a situação da igreja de Esmirna? Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo mortos, eles estavam sendo jogados para animais ferozes, ser dilacerados ali. Eles estavam sendo perseguidos de tal maneira que eles estavam arrancando os irmãos de dentro das suas próprias casas. Aleluia. O que nós aprendemos aqui, irmãos, com esta igreja? Que nós, irmãos, muitas das vezes precisamos sair da zona de conforto, que nós precisamos de ficar olhando, irmão, para as dificuldades que muitas das vezes nos alcançam, dificuldade que, se comparando com o que Esmirna passava, não é nada. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, a gente murmura demais, a gente reclama demais, por uma dor de cabeça que a gente sente, por uma tropeção que você leva na rua. Aleluia. O que é que falta, irmãos, para nós melhorarmos? O que falta para nós realmente fazer a vontade de Deus e ser visto de uma forma maravilhosa, como a igreja foi vista por Jesus? Aleluia. Falta, irmãos, nós realmente ser mais grato a Deus por tudo que Ele representa para nós. Ser mais grato a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para conosco. Porque o Senhor, Ele se colocou em nosso lugar, naquele madeiro, irmão, se fazendo realmente maldito no lugar meu e seu, no lugar de todos nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, para que pudéssemos realmente ter vida e vida com abundância. Nós precisamos realmente, irmãos, aprender com os crentes de Esmirna a ser uma igreja diferenciada. Interessante que Jesus disse no versículo 9: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Aleluia. Mas tu és rico. Qual é a maior riqueza do crente, irmão? Qual é a maior riqueza da igreja? Não é o bem material,
mas é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. É saber que quando nós fecharmos os olhos, aleluia, ter certeza que estaremos com o Senhor. É ter certeza da nossa salvação, irmão, sabendo que essa salvação, aleluia, que nós adquirimos não é por mérito, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, um favor imerecido. Aleluia, aleluia. Eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. Olha a situação, irmãos. Você sabe que muitas das vezes, irmãos, a gente observa e vê o crente frustrado, e vê o crente realmente desanimado, o crente sem querer ir para a igreja. Por quê? Porque infelizmente há grupos de pessoas que ensinam o evangelho, que não é um evangelho verdadeiro e genuíno da palavra. Oferece um monte de coisas para poder levar a pessoa para a igreja. Oferece um monte de coisa. Vem para a igreja que teu casamento vai ser uma bênção. Vem para a igreja que você vai ser próspero, você vai ter uma casa. Vem para a igreja que você realmente vai ter uma conta gorda no banco. Quem diz que isso é evangelho? Não é isso que Jesus ensina, muito pelo contrário. Aleluia, muito pelo contrário. A nossa riqueza não está aqui, a nossa riqueza está com o Senhor Jesus. A nossa riqueza, o Senhor foi preparar para nós, irmãos. Ele disse que Ele subiria ao Pai, aleluia, onde Ele estiver, estaremos nós também. E Ele disse, na casa do meu Pai, há muitas moradas, se não for assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Ou seja, a nossa casa, irmãos, já está preparada. Nos ares, o Senhor já preparou um lugar para nós. Então nós temos que ter consciência, irmãos, que evangelho não é prosperidade, que evangelho não é ter conta no banco, evangelho não é ter saúde, não, irmão, isso daqui é tudo passageiro, isso fica, aleluia. Agora, riqueza do crente, riqueza da igreja, é saber que você está realmente fazendo a vontade de Deus e que o Senhor está se agradando de mim, de você. Será que Deus tem agradado de nós, irmãos? Será que nós podemos dizer assim, nós somos uma igreja separada? Será que nós podemos dizer que nós estamos agindo como Esmirna? Ah, irmãos, respondo sem errar, não estamos, de forma nenhuma. Por mais que nós façamos, irmão, claro que a gente faz alguma coisinha assim para Jesus. Você vai ali, você vai acolá, você aconselha, você faz culto, você prega, você realmente abraça. A gente faz alguma coisa, irmãos, mas não fazemos nada, aleluia, se comparando o que Esmirna fazia. Uma igreja que realmente estava sendo perseguida, mas não deixava de pregar. Uma igreja que estava sendo perseguida, mas não deixava de falar do amor de Deus. Uma igreja que estava sendo realmente perseguida, mortas, aleluia, ali os irmãos mortos, mas eles não deixavam de dar bom testemunho da palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Interessante, irmãos. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são das sinagogas de Satanás. Olha isso, irmão. Um grupo de judeus ali, de pessoas conhecedoras e que estavam ali realmente, aleluia, levando os irmãos da igreja de Esmirna à morte. Irmãos, nem tudo que reluz é ouro. Nós não podemos ouvir qualquer coisa por aí, irmãos. Nós não podemos adentrar em qualquer lugar, não. Aleluia. Muitas das vezes você está ouvindo a palavra pensando que é Deus usando a vida de alguém, não é. Então nós precisamos orar, pedir discernimento para o Senhor, para saber de onde está vindo aquela palavra. Será que é Deus realmente usando aquela pessoa? E hoje o povo engole tudo que não presta, irmão. Tudo que não presta. Aleluia. Por quê? Porque é palavra realmente só de conforto. É palavra de prosperidade. É palavra que realmente, irmãos, não estrutura a igreja. Irmão, para uma igreja ser bem estruturada, para uma igreja realmente conseguir passar pelas lutas, pelas dificuldades e pela tribulação, irmão, ela tem que realmente receber uma palavra que sustenta, uma palavra verdadeira, uma palavra que realmente, aleluia, vem nos manter cada vez mais firme na presença de Deus. E muitas das vezes nós não ouvimos isso, irmãos. Nós ouvimos realmente palavra para massagear
o nosso ego. E nós temos que ouvir a palavra, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer falar conosco. Porque quando é aquilo que nós queremos, irmão, não acontece nada. Mas é quando aquilo que Deus quer falar, tenha certeza de uma coisa: vai haver quebrantamento, vai haver renúncia, vai haver transformação, vai haver libertação, porque a palavra não é do homem, a palavra é de Deus. Aleluia. Interessante, irmãos, que os irmãos ali, numa tribulação tremenda, os irmãos pobres, os irmãos passando por dificuldade, faltando até alimento, porque eles não tinham realmente, irmão, o que fazer. A perseguição era muito grande, a ponto do pastor da igreja ser queimado ali, irmãos. Queimou o pastor, matou o homem ali, botou fogo nele, do pastor da igreja de Esmirna. Aleluia. E a gente reclama, irmão, aleluia, dor de cabeça, misericórdia. Aleluia. O que é que nós precisamos aprender realmente, irmãos? Aprender que o evangelho do Senhor Jesus, irmãos, é um evangelho de carregar as cruzes de cada dia. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. Aleluia. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, nós não agimos como os irmãos de Esmirna. E o Senhor, ele continua aqui, ó: não temas das coisas que hás de acontecer, que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha que interessante, irmão. Os irmãos sendo perseguidos, mortos, sendo realmente arrancados de dentro das tuas casas, e Jesus ainda vem e fala: ó, não acabou não, ainda tem mais. Alguns de vocês ainda vão ser lançados na prisão, mas seja fiel até a morte, apenas 10 dias. O que o Senhor está dizendo? Ó, tem hora para acabar. A tribulação começou, mas ela vai acabar. O que é que nós aprendemos, irmãos? Que nós nunca passamos sozinhos diante da dificuldade. Nós nunca passamos sozinhos diante da luta, nós nunca passamos sozinhos diante da tribulação. Jesus sempre passa conosco. Não importa, irmão, o que está acontecendo comigo ou com você, não importa, aleluia, a dificuldade que tem acontecido. Ei, nós não estamos sozinhos, Jesus está conosco e Ele passa conosco, aleluia, nessa dificuldade, e o nome dEle vai sendo glorificado. Aleluia. Aleluia. Interessante, irmãos, que essa cidade, ela foi destruída algumas vezes por terremoto, mas foi reconstruída porque tinha um grupo ali de judeus que tinha muito dinheiro, reconstruiu a igreja. A igreja caiu, mas levantou. A igreja não, a cidade, na verdade, caiu, mas levantou de novo, foi reconstruído. E muitas das vezes isso acontece na vida do crente, irmão. Muitas das vezes a gente realmente não tem força para andar, a gente anda capengando, a gente não tem força para orar, a gente não tem força para jejuar, não tem força para buscar, a gente pede misericórdia para Deus, porque assim é a vida da igreja. Diante das dificuldades, diante da luta, muitas das vezes, irmãos, a fé, ela acaba diminuindo. A gente acaba realmente ficando meio que assim vulnerável. Mas o que nós aprendemos, irmãos? Aprendemos que o Senhor, Ele nos acrescenta essa fé. Que o Senhor, Ele nos sustenta. Que o Senhor realmente, Ele estende as mãos, aleluia, e anda conosco, irmãos. Para que a gente realmente não venha desfalecer. Interessante, irmãos, que aqui no país é muito fácil ser crente. Não há perseguição. Você pode pregar no trem, você pode pregar na rua, você pode pregar na condução, em qualquer lugar, na casa do teu parente, na escola, na faculdade. Mas o povo não quer isso, pastor, o povo quer pregar nos púlpitos. O crente, ele quer microfone, se não tiver microfone para ele, ele não é crente. O sangue de Jesus tem poder. Ou seja, falta realmente, irmãos, aleluia, uma verdadeira conversão. Falta realmente a dificuldade de chegar, aleluia, sobre a vida de A, B e C, para quê? Para que possa acordar e reconhecer que evangelho não é isso. Que evangelho é de carregar
as cruzes de cada dia. E a gente vê, irmãos, Jesus aqui elogiando esta igreja, e a gente passa a pensar, a gente fica meditando, puxa vida, mas para o Senhor realmente não trazer nenhuma palavra contrária a Esmirna, essa igreja tinha qualidade. E tinha, porque Jesus, irmãos, Jesus, ele é verdadeiro. Jesus, ele não vai passar a mão na cabeça, ele vai corrigir, ele vai exortar. Jesus, ele vai apontar, ei, se conserta, ei, dessa maneira não está bom, ó, precisa ir para esse lado, para esse não, ó, anda dessa forma, não desce. Ou seja, Jesus, ele orienta, por quê? Porque para andar com o Senhor, irmão, não podemos andar de qualquer maneira. E aí eu comecei a ler, a pesquisar, a orar, e fiz algumas anotações aqui, irmãos. Para Jesus realmente ver que Esmirna era uma igreja separada, ela tinha qualidade. Era uma igreja que realmente, irmãos, não apenas ouvia a palavra, mas vivia, praticava. Era uma igreja realmente verdadeira. Irmãos, não tem como nós suportar a tribulação, a tentação, a dificuldade, se nós não estivermos realmente firmes na palavra. Se realmente a palavra não estiver no nosso coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, é a palavra que nos trilha, é ela que alumia o caminho para a gente passar, é ela que nos sustenta, é ela que nos dá ânimo, irmão, disposição para lutar contra a dificuldade. Se não tiver realmente a semente, que é a palavra, no nosso coração, não, se não cair numa terra boa, não produz frutos. A gente ouve a palavra de manhã, à tarde, à noite, não acontece nada. Por quê? Porque o nosso coração não está preparado para receber. Quando nós, irmãos, aleluia, vai ouvir a palavra, nós temos que orar e falar, Senhor, prepara o meu coração, para que essa semente caia em terra boa, para que não caia na beirada do caminho, para que não caia em rochedo, para que realmente ela fique plantada aqui, para que eu possa realmente suportar a tribulação, suportar as tentações. O que nós aprendemos aqui? Que quando nós somos ouvintes e praticantes, nós somos uma igreja realmente verdadeira, e nós vamos ter mais força para passar diante da dificuldade. Esse é um segredo de Esmirna: ouvir, guardar e praticar. Aleluia, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado através das nossas vidas. E o que nós aprendemos com Esmirna, irmão? Que era uma igreja de oração. Não tem como, irmãos, você passar por luta, por dificuldade, se você não orar, tem que orar. Como você vai falar com o Pai se você não tiver realmente uma vida de oração? Como que nós vamos falar com Deus? É através da oração. Deus fala conosco através da palavra, mas nós falamos com Ele através da oração. Com certeza, Esmirna orava. Aleluia. João 15, 7. O que está dizendo lá, irmãos? Que nós precisamos ter uma comunhão com Cristo. E quando nós temos uma comunhão com Cristo, irmão, tenha certeza de uma coisa: você ora, Deus responde. Você ora, você sente o conforto. Você ora e você sente a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Palavra e oração anda junto, irmãos. Guardando a palavra, vivendo a palavra e orando, tenha certeza de uma coisa: na hora da dificuldade, você realmente sente a misericórdia de Deus sobre as suas vidas. O que nós aprendemos aqui também, que Esmirna, como eu já foi dito aqui, era uma igreja separada. É uma igreja que realmente, irmãos, não era fiel ao sistema mundano. Aleluia. A cidade era muito fiel à politicagem, era muito fiel realmente, aleluia, ao imperador. Uma cidade bonita, rica, mas tinha lá os seus deuses falsos, tinha um imperador que gostava de ser adorado, e a igreja não apoiava, a cidade apoiava o imperador, mas a igreja não, por isso a perseguição. Ou seja, era separada.
E nós, irmãos, não podemos compactuar com o mundo. Nós não podemos compactuar com o sistema, nós não devemos aceitar, de forma nenhuma. Quem é que tem que ensinar aos nossos filhos, irmãos? Aleluia! É nós, é o pai e a mãe, através da palavra. E não deixar o sistema dizer o que o filho tem que fazer dentro de casa, o que a filha tem que... Não, irmão, quem tem que ensinar é o pai e a mãe, através da palavra de Deus. Ensine o caminho que o teu filho deva andar. Ele vai crescer, irmãos, vai ficar adolescente, vai ficar jovem, ele vai envelhecer e não se desviará dele. Aleluia! Esmirna, ela não compactuava com o sistema mudando. Ela era fiel a Deus. É o que nós precisamos ser. Infelizmente, a igreja do século 21, irmão, compactua com tudo que não presta lá fora. Você adentra na igreja, você não sabe quem é crente ou quem não é. Não dá para saber. Porque hoje em dia eles pegam artista, colocam em cima do púlpito. Por quê? Porque é para atrair o jovem. Ele pega um outro artista, coloca em cima do púlpito, é para atrair as criançadas. Quem disse, irmãos? Aleluia, quem atrai o pecador é a palavra de Deus, irmãos. Quem convence o pecador não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. Então a igreja, ela tem que ser separada como Esmirna, para quê? Para fazer a diferença, para compreender que é Jesus que cura, aquele que transforma, ele que liberta, e é ele que alcança o pecador, não é o homem, aleluia. Uma igreja separada é o que nós precisamos ser. Por que Esmirna era uma igreja separada, irmão? Porque ela andava em santidade, porque sem santidade nós não veremos ao Senhor. Santidade quer dizer separar-se do mundo, quer dizer fazer a vontade de Deus e não a nós, é ser santo na presença de Deus. Nós podemos ver aqui Esmirna, que Esmirna ela era uma cidade que dava um bom testemunho, era luz diante daquelas trevas, e é o que nós precisamos ser, irmãos. Nós precisamos ser luz, irmãos, diante desse mundo que nós estamos vivendo, um mundo que jaz em trevas, um mundo que jaz no maligno. E como que nós vamos ser luz, irmãos? Como que nós vamos realmente dar um bom testemunho, e sendo exemplo de vida para as pessoas? Onde há o pecado, irmãos, nós temos que chegar com santidade. Onde há trevas, irmão, nós temos que chegar com a luz, porque nós servimos o Deus que é a própria luz. Jesus é a luz, irmão, da minha e da tua vida, e que alumia esta escuridão, que esse planeta que jaz em trevas. Nós temos que ser luz, nós temos que brilhar, nós temos que fazer a diferença, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado. O que nós aprendemos com Esmirna? Que Esmirna era capaz de perdoar e pedir perdão, como Estevão. Você viu, irmão, o testemunho de Estevão, que coisa linda, sendo apedrejado, e no final ali, no último suspiro dele, ele disse assim: Senhor, não lhes imputes este pecado, eles não sabem o que fazem. Muitas das vezes a gente não perdoa uma coisinha pequenininha assim, irmão. A gente não perdoa uma fala da esposa, não perdoa uma fala do esposo, não perdoa uma fala do filho, não perdoa, aleluia, uma pessoa que pisa no nosso dedinho do pé, que a gente já quer bater, já quer brigar. Misericórdia, irmão, não é isso que é ser crente, irmão. Ser crente é aprender a perdoar. Ser crente é aprender a pedir perdão. Por quê? Porque enquanto estivermos, irmão, nesse mundão de Deus, nós vamos errar, nós vamos falhar, mas nós temos um Deus que é por nós, e nós temos que pedir misericórdia para Ele. Senhor, me ajude, ó Pai, a melhorar. Senhor, me ajude realmente a perdoar, e me ajude, papai querido, realmente a pedir perdão das minhas falhas e dos meus erros. Para Jesus elogiar Esmirna, com certeza a Esmirna era uma igreja diferenciada, era uma igreja que sabia realmente pedir perdão e sabia perdoar. O que nós vemos aqui, Esmirna? Nós vemos também que era uma igreja totalmente fiel ao Senhor. Diante da perseguição, das mortes, diante de tanta falta que eles estavam ali, irmãos, passando, de tanta dificuldade, eles não deixou
de ser fiel ao Senhor. Ou seja, a igreja, ela precisa ser fiel a Deus, irmãos, de uma forma incondicional. Não foi assim Jesus para conosco, irmãos? Jesus morreu por todos nós. Não é porque nós estamos aqui, irmãos, que a gente, não, irmão, vamos puxa a nossa história aí atrás. Alguns vêm realmente de berço, mas a maioria não, irmão. A maioria veio de um mundo realmente totalmente torto, de erro, de pecado, de falhas terríveis, mas Jesus não olhou para isso. Jesus colocou no nosso lugar e carregou realmente o nosso pecado sobre os seus lombos. Então, Jesus sendo fiel conosco, irmão, com amor incondicional, por que nós não podemos ser fiel, aleluia, pelo teu evangelho, ser fiel pela tua palavra, ser fiel, aleluia, realmente sendo grato pelo sacrifício que ele fizera na cruz do Calvário por nós? O que nós aprendemos aqui, irmão? Que quando nós somos fiel a Deus, nós não ficamos murmurando, muito pelo contrário, nós vamos agradecer ao Senhor. Irmãos, coisa linda, às vezes quando você visita um enfermo que é convertido, um enfermo que teve lá em Damasco, irmãos, e que caiu as escamas nos olhos, o camarada sabe que está nos últimos dias, não, mas está sorrindo, está alegre, o Espírito assim, coisa maravilhosa, você está esperando o dia de Jesus levar. Por quê? Porque realmente é diferenciado, tem muita qualidade na presença de Deus. Mas o crente que não consegue realmente enxergar, irmão, o que é um evangelho, o que é um sacrifício de Cristo, irmão, qualquer dozinha de nada, já fica murmurando, já fica reclamando. Mas por que isso, Senhor? Mas eu oro, mas eu faço a tua obra, mas eu faço isso. Não faz nada, irmão. A gente não faz nada. O que nós precisamos é aprender a ser grato a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas. E por tudo que Ele não faz também, porque Ele não precisa fazer nada para nós, porque Ele já fez. Aleluia, dando o teu filho, entregando na cruz para morrer no nosso lugar. Aleluia. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Mais um tópico para a gente encerrar. Nós aprendemos, irmãos, que a igreja de Esmirna era uma igreja que tinha muita fé. Porque se nós não tivermos fé, irmãos, nós não conseguimos passar pelas dificuldades. Nós não conseguimos realmente compreender, muitas das vezes, irmãos, o que acontece na nossa vida. Aleluia. E sem fé, nós não conseguimos realmente adorar a Deus. Sem fé, nós não conseguimos agradar ao Senhor. E como que nós podemos fazer para adquirir essa fé sobrenatural na nossa vida, irmão? Tendo qualidade, lendo a palavra, vivendo ela, orando, sendo dependente do Senhor, andando em santidade, abrindo mão das nossas vontades, dos nossos desejos e orando assim: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade e o teu querer na minha vida. Imagina se nós vamos orar assim. Vai que Deus faz mesmo a vontade dele na nossa vida e manda lá para o outro lado do mundo para fazer a obra. Ah, não vou não, o que eu vou fazer lá? Porque o crente quer sombra e água fresca, irmãos. O crente ele não quer passar por dificuldade. O crente ele não quer passar por tribulação. O crente ele não quer passar realmente, irmãos, por perseguição. É sombra e água fresca. Mas o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou, irmão, para, aleluia, para sofrer pela tua palavra. O que ele disse para Paulo? Ó, pode orar por ele aí, Ananias. Esse camarada, ele vai ver o que é bom para a tosse. Ele vai padecer pelo meu evangelho, pela minha palavra. Aleluia. Quem disse que o Senhor nos chamou para ter apenas uma vida de bonança, de alegria, Não, irmãos. Nós temos que estar preparados para poder enfrentar dificuldade. Nós temos que estar preparados para poder enfrentar a tribulação. Nós temos que estar preparados, aleluia, para poder receber a perseguição nas nossas vidas. E muitas das vezes, irmãos, a gente não quer saber, aleluia, de fazer a obra. Aqui a gente vê uma igreja que realmente não pensava nela. A gente vê uma igreja que pensava apenas no reino.
A gente vê uma igreja que não se corrompia com o sistema. A gente vê uma igreja, aleluia, que não ficou com medo daqueles judeus que estavam realmente ali, junto ali com os políticos, fazendo mal para a igreja. Eles não tiveram medo. Irmão, nós não temos que ter medo. Sabe por que nós não devemos ter medo? Porque nós temos um Deus que tudo pode, no controle da nossa vida. O Deus que nós servimos, Ele é soberano. É um general de guerra que nunca perdeu uma guerra, uma batalha, e nunca perderá. Aleluia. O que nós precisamos? Nos alistar no exército de Jesus. Porque a gente não se alistou ainda. Não alistamos ainda, irmão, porque o soldado, quando ele se alista, ele sabe para onde ele está indo. Ele sabe o que ele vai enfrentar lá na frente, aleluia, dificuldade, guerra, luta, espada, aleluia, mas nós, irmão, muitas das vezes não queremos saber, que o Senhor nesta noite venha nos despertar, que o Senhor nesta noite venha realmente, aleluia, aleluia, tocar na nossa alma, no nosso espírito, para que possamos acordar, para que venhamos agir como a igreja de Esmirna, não olhando para a dificuldade, não olhando para a tribulação, não olhando para a perseguição, mas olhando apenas para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque quando nós olhamos para Jesus, Ele nos fortalece. Quando nós olhamos para Jesus, aleluia, Ele realmente nos carrega no colo. Quando olhamos para Jesus, nós não tememos o homem, porque a Bíblia diz: ei, não temeis o homem, que apenas pode matar a carne e mais nada pode fazer, mas tema a Deus, porque esse sim tem poder de matar a carne e ainda lançar a alma no inferno. Ei, então para de temor bobo, para de medo, mas apenas seja fiel ao Senhor e tenha certeza de uma coisa: é Deus que conduz a minha e a tua vida, e o nome dele vai sendo glorificado. Aleluia. Irmãos, quando a gente começa a ler as cartas de Apocalipse e você olha para a igreja de Esmirna, irmão, é vergonhoso para nós, é vergonhoso. Aleluia, porque realmente a gente não faz nada para o Senhor, não fazemos, é triste demais. A gente não vai no hospital visitar, a gente não vai no presídio visitar, a gente não visita nem a nossa família, fica 1 mês, 2, 3 meses sim na casa de um parente. Aleluia, isso é vergonhoso, irmãos, e o Senhor não se agrada disso. O Senhor quer uma igreja ativa, o Senhor quer uma igreja diferenciada, o Senhor quer uma igreja poderosa em obras e em palavras. O Senhor realmente quer usar a minha e a tua vida para fazer a diferença. Que nesta noite possamos realmente acordar e pedir para o Senhor nos fortalecer, nos encher da graça, do poder, do conhecimento dEle, para que nós venhamos realmente fazer o ir de Jesus. Porque a palavra diz: ide, aleluia, aleluia, em todo o mundo, aleluia, pregue a palavra. Aquele que crê e for batizado será salvo. É fazer o ide de Jesus que nós não fazemos, irmãos. Aleluia. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, irmãos. Que o Senhor realmente, Ele venha realmente olhar para nós com olhos de misericórdia, porque se olhar para nós, irmão, com olhos de juiz, de justiça, nós estamos realmente complicado na presença do Senhor. Porque, irmãos, nós deixamos muito a desejar. Nós podemos fazer e nós não fazemos, como o pastor pregou aqui. Se você pode e não faz, está pecando do mesmo jeito. Então começa, que nós vamos começar, aleluia, realmente a agir de uma forma diferente. Aleluia. Eu lembro, irmãos, que uma vez eu começava a orar muito ao Senhor, falava: Senhor, eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, usa a minha vida. E de fato, irmão, o Senhor, pela misericórdia dele, usou. A gente viu muitos milagres, muitas realmente transformações, Deus alcançar pessoas. E de repente o Senhor começava a dar visões para mim, que Ele ia me mandar para muito longe. Aí, irmão, parei de orar, pedindo para o Senhor enviar. Ou seja, irmão, o Senhor não quer uma igreja covarde. Aleluia. O Senhor nos chamou, aleluia, aleluia, para alistar no exército dele, aleluia. Um covarde na tua obra, não. Ele quer pessoas corajosas, aleluia.
Ele quer pessoas corajosas, porque, irmão, nós atravessamos o mundo para fazer algo para nós. O mundo. A gente vai a nado, irmão, daqui na África, para fazer a nossa vontade. Mas nós não atravessamos a rua e ir até um hospital para poder falar de Jesus para alguém que está perecendo e morrendo ali. Vergonhoso para nós. Que o Senhor realmente venha ter misericórdia de nós. Que o Senhor realmente venha, aleluia, nos encher da tua graça, do teu poder, do teu conhecimento e nos acordar, irmão, para que venhamos fazer a obra e com qualidade. Esmirna realmente nos dá uma lição, irmão, que nós temos que realmente despertar, porque da maneira que está, não tem como o Senhor se agradar de nós. Esmirna, nós podemos chamar ela de uma igreja separada, podemos chamar ela de uma igreja fiel, podemos chamar realmente Esmirna de uma igreja, aleluia, separada do mundo, porque foi o que representou, foi o que Esmirna foi naquela época, e é o que nós devemos ser hoje. Que o Senhor realmente venha abençoar as nossas vidas, nos fortalecendo, nos guardando e despertando para que venhamos fazer a vontade de Deus. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus.